Amém, queridos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7, verso 11 ao 17. Essa é uma história muito conhecida da igreja, irmãos. Nós conhecemos essa história, eu digo que de cor, né? Que diz assim lá no verso 11: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Pai, em tuas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida, Pai. Eu te peço que o Senhor venha a usar-me, Senhor, até onde lhe apraz. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu, assim como os meus irmãos que aqui estão, eu também careço de ouvir a tua voz. Fale conosco, Espírito Santo, pois damos total liberdade ao Senhor para falar, para tratar do nosso íntimo. Esteja conosco, Pai, nos abençoando com a tua palavra. E não damos liberdade a nenhum outro espírito, se quer se manifestar aqui, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Somente a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor e toda a nossa atenção. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, esse texto, ele conta a história de uma pessoa comum, como eu e você. E essa mulher, ela havia perdido algo muito precioso na sua vida. E essa história, ela fala da história de uma mãe. E a palavra está dizendo, a viúva de Naim, ela perdeu o seu único filho. Esse texto também mostra para nós, querido, que antes de sepultar o filho, ela já havia sepultado também o marido, ou seja, era viúva. Era uma viúva que já conhecia o caminho da morte. Ela já havia enterrado o marido. E agora ela estava levando o quê? O filho. E a viuvez, irmãos, eu vejo algo tão sério na viuvez, porque não é fácil, né, uma mulher viúva cuidar da casa, cuidar do filho, ela administrar. Eu vejo um pouco difícil isso. Não que seja impossível. Porque depois da mulher estar acostumada à administração do marido, a ter o marido em casa, agora já não tem mais. E ela agora tem que tomar partido de tudo, tem que tomar a frente de tudo. Então não é fácil. E também é mais difícil ainda sepultar alguém na qual a pessoa ela tenha vivido antes, alguém no qual ela dividiu e compartilhou o leito com essa pessoa. É muito difícil você agora olhar para dentro da casa, não encontrar aquela pessoa no qual você estava acostumado todo dia pela manhã, está olhando para aquela pessoa, está dando um bom dia, um beijo, quem sabe, né, um abraço, um aconchego. E agora não tem mais nada. Agora ela está completamente só. A mesma casa que que já havia tido a história de alguém que morreu, agora a história se repete. A história agora está se repetindo. Amados, tem situações que acontecem na nossa vida que é inexplicável e é dolorido demais. Tem coisas na vida que a gente não consegue entender, não dá para a gente administrar. Pelo menos humanamente não dá. Você vê, por exemplo, eu conheço a história de uma pessoa no qual eu pastoreei ela lá em Friburgo,
que ela me disse assim, ela e o marido, estamos grávidos. Poxa, isso é muito legal, né? O que você interpreta por isso? Olha, nós vamos ter um filho, nós estamos grávidos. E eu muito me alegrei com aquilo, e a criança nasceu com certo problema, e passado 3 meses, aquela mãe que havia dado a notícia que ela estava grávida juntamente com o marido, agora ela está sepultando uma criança. Então é muito difícil isso. Tem coisas que é tão dolorido que é inexplicável, queridos. E a Bíblia, ela não mostra para nós há quanto tempo aquela mulher já havia sepultado o marido. Ela não traz para nós aqui nenhum relato acerca disso. Mas eu sei que agora ela está sepultando o seu único filho. O único filho agora ela está levando ao sepultamento. E nesse tempo, querido, os mortos, eles eram velados em casa. Eu não sei se vocês já moraram em algum local, algum bairro, alguma cidade. Eu, por exemplo, com a idade que eu tenho, quando eu era criança, eu me lembro que as pessoas, eles eram velados em casa. Quantos se lembram disso? Você lembra disso? Lembra? Era velado em casa, então tinha lá aquela mesa enorme, aí botava lá o caixão ali, todo mundo ficava na casa, daqui a pouco a vizinhança pegava pelo alça, ia carregando pela rua. Vocês lembram disso mesmo? Era terrível isso, era uma cena terrível. Você está ali na rua, eu fui criança, ele joga bola na rua, aí você está lá jogando uma bola, você tem que parar porque está vindo o enterro. Sabe, é uma coisa assim, é chato, é inexplicável, é um estanque que dá na vida da gente. Porque, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Né? Ninguém administra isso bem, a gente não consegue administrar isso muito bem. Então, essa mulher, ela estava, além de estar velando o filho, né, porque naquela época não existia casas funerárias como nós temos hoje, temos capela. Hoje em dia não se fica a noite toda lá velando, não se fica a noite toda. Hoje você fica na parte da manhã até a hora fica ali do velório para enterrar a pessoa. Mas naquela época lá não havia isso. A casa daquela mulher já havia experimentado isso, irmãos. Então lá no verso 12 vai dizer assim, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então algo me chama a atenção, porque eu gosto dos detalhes, eu sempre procuro os detalhes da Bíblia. Há uma multidão que era unânime em apoiar aquela mulher. Quem sabe aquela mulher, ela era uma mulher querida por todos, o filho, o marido, entende? Então as pessoas que ali estavam, olha, vamos apoiá-la, porque ela já perdeu o marido, agora está levando o filho. E aí a multidão, e quando diz que a multidão é muita, é quase a maioria. Então as pessoas estão ali agora fazendo o quê? Estão com ela, no mínimo, querido, no mínimo. Essa família, essa mulher, ela era muito conhecida. No mínimo, ela era muito conhecida, a família dela deveria ser uma família muito conhecida e, quem sabe, até muito querida por todos. A família gozava de empatia naquela cidade, ao ponto de muitos terem abraçado a dor daquela mulher. Eu fico imaginando esse acompanhamento. Está lá o corpo lá na frente, sendo carregado, a mulher em uma posição, aquela multidão atrás, ninguém fala nada, nenhum sussurro, apenas lágrimas, apenas choro. E é assim que eu visualizo, assim que eu penso que deve ter sido o velório desse menino. E eles foram com ela até o final. E o final foi o final de vitória. Foi um final de bênção. Então, irmãos, pela cultura e tradição, os cemitérios, eles eram fora do perímetro urbano. Não era dentro da cidade como nós temos aqui. Nós temos cemitérios dentro da cidade. No Rio de Janeiro, você vai em Campo Grande, onde eu moro lá em Campo Grande, aí você tem lá e tal, aqui tem o Caju, tem outros cemitérios, mas que é tudo mais urbano. Mas lá não, talvez, querido, talvez eles não enterrassem ninguém dentro da cidade por uma questão de saúde pública. Então vamos colocar fora da cidade, fora do perímetro urbano. E muitas vezes na nossa vida, nós saímos de casa, querido, com 2 certezas. Muitas vezes nós saímos de casa assim, com 2 certezas. E às vezes, quem sabe, você sai de casa com mais certezas ainda.
com algumas verdades na sua vida. Então eu quero observar, na vida dessa mulher aqui, nessa história, eu quero observar duas certezas, que ela tinha no coração dela duas certezas. A primeira certeza é que aquela mulher, a história dela havia acabado ali. A primeira certeza que essa mulher tinha é: a minha história acabou. Agora, sem marido, sem filho, acabou a história. Ou seja, o que será de mim agora? Não me resta fazer absolutamente mais nada. Então ela já tinha sepultado o marido, agora sepulta o filho, e agora o que me resta agora fazer? Ou seja, essa é a verdade da vida dela, essa era a certeza que ela tinha. Essa era a certeza dela. Ela não tinha mais esperança de ver, por exemplo, o rapaz crescer, né, amadurecer. Ela não tinha mais esperança de repente, ele casar, ter filhos, e ela era ser avó de, quem sabe, de um menino, quem sabe de vários. Ela agora acabou a certeza dela. Tudo para aquela mulher havia encerrado ali. E com toda a dor de haver sepultado o marido, ela agora ainda tinha umas páginas em branco sendo escrita. Era sepulto o marido, agora as páginas da vida dela agora está sendo escrita, mas uma história amargurada, uma história de dor. É como se você pega um diário, tem pessoas que têm mania de diário, né? Minha filha escreveu o diário dela, ela tem um diário que ela guarda as 7 chaves. Mas você que tem mania do diário, essa mulher agora ela já estava escrevendo uma outra parte da história. Só que esse diário fechou. Aqui encerra. Por quê? Porque não tem mais nada, não resta mais nada para eu fazer. Então a história daquela mulher havia encerrado ali, querido. O filho morreu. E agora ela tinha uma certeza. A história dela havia encerrado. Essa era uma verdade que ela tinha guardado literalmente para a vida dela. Sem marido, sem filho, sem mais nada. Não resta mais nada a fazer. Acabou tudo. Então, queridos, quem sabe que essa é a verdade de alguns dos irmãos aqui hoje. Não nessa mesma proporção, mas quem sabe que essa hoje é a tua verdade. Você chegou aqui trazendo uma verdade por essas portas e no fundo do teu coração você está dizendo: acabou. Não há mais possibilidade nenhuma. Eu não tenho mais oportunidade na vida. Quem sabe por causa da idade você chegou a essa conclusão: não tenho mais oportunidade na vida. Acabou. Acabou. Por causa das minhas perdas, porque eu perdi negócios e agora está tudo acabado. Quem sabe que a tua verdade hoje é exatamente essa? Está tudo acabado, não tem mais uma perspectiva, não há mais uma luz no fim do túnel. As portas se fecharam agora, o meu diário fechou. Não há mais nada que escrever nos cadernos, não há mais nada que escrever nas folhas do meu diário. Quem sabe você entrou aqui, querido, tanto na vida. Você errou tanto na tua vida, cometeu tantas coisas erradas, que não há mais nem esperança de recomeçar. Há pessoas que você conversa com ele que está tão enterrado em pecado, tão enterrado, que parece que ali fecha tudo, ali acaba tudo, né? Porque eu não consigo me livrar disso, eu estou amarrado nisso, eu estou preso no vício, e essa é a minha verdade hoje. Quem sabe você que está ouvindo hoje pela internet, porque hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que ouvem também pela internet. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, chega a essa conclusão: realmente, o pecado, ele selou a minha história, o pecado, ele encerrou a minha história e para mim acabou aqui. A outra certeza que essa mulher tinha, ao sair de casa, querido, era que nenhuma pessoa daquela cidade, nós vimos que havia uma multidão que acompanhava, mas uma coisa ela tinha certeza: nenhuma pessoa daquela cidade poderia reverter a história da vida daquela mulher. Nenhuma pessoa. Muito embora houvesse uma multidão com ela, uma multidão estava ali, fazendo o quê? Chorando com ela, sentindo com ela, lamentando-se a dor daquela mulher. Mas uma coisa é certa:
A única coisa que a multidão poderia fazer era chorar com ela, e mais nada. Somente choro. Mas, querido, choro de amigos, choro de parente, não resolve os problemas. E choro não reverte a história. Você vai ficar apenas no choro. Se eu conto uma história, talvez, para os irmãos, e eu tenho, graças a Deus, tenho intimidade com muitos irmãos aqui. Se eu contar uma história da minha vida, você pode chorar junto comigo, mas não vamos mudar em absolutamente nada a minha história, porque a vida segue, a vida vai continuar. A vida daquela mulher iria continuar, agora sem filho, sem marido, sem ninguém. Por quê? Porque aquela multidão que ali estava, depois no final, quando enterrasse o filho dela, cada um iria para um lado. E acabou, a população ia se dispersar. O que adiantou esse choro, querido? Choro de amigos não traz de volta o que você perdeu. Choro de amigo não paga conta, sabe? Não paga conta. Choro de amigo não põe nem comida na mesa. Pode até ajudar por um tempo, mas choro não mantém ninguém, irmãos. E o que ela tinha de certeza era exatamente isso. Então, querido, você pode chorar a noite toda com alguém. Você pode chorar a vida inteira com uma pessoa. Você não vai mudar a história da vida dessa pessoa por causa das suas lágrimas. Não vai mudar. Então, duas certezas que ela tem. Primeiro, para mim está tudo acabado. Segundo, o choro não vai mudar a minha história. Essas eram as certezas que ela tinha na vida. Se você olhar a palavra de Deus, lá no livro de Jó, no capítulo 2, verso 11 ao 13, vai dizer assim: quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Eram amigos. Vamos lá, Jó está sofrendo, vamos estar com ele. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Quanto tempo eles ficaram, irmãos? 7 dias. O lamento foi durante 7 dias. A Bíblia relata 7 dias e 7 noites. Eles ficaram com Jó e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então os amigos de Jó, eles choraram 7 dias e 7 noites. Pode ter consolado, pode ter confortado por algum tempo, mas não mudaram a história de Jó. O que eles não fizeram foi mudar a história continua, a dor estava sobre ele. Entende? A enfermidade estava sobre ele. Ele estava realmente sozinho, muito embora estivesse ali os amigos chorando, quem sabe se lamentando. Se fôssemos nós aqui, estaríamos orando por ele. Por quanto tempo? Não sei. Quanto tempo nós gastaríamos orando uns pelos outros? Quanto tempo nós abraçaríamos uma pessoa que chora, estaríamos ali junto com ela, tentando consolar, tentando confortar? Quanto tempo nós levaríamos confortando alguém? Eles levaram 7 dias, mas só que a vida segue. A questão é que a vida continua. Eles não puderam ficar presos ali esse tempo todo. Eu vou ficar aqui com o Jó o tempo todo. Não, tem outros afazeres, tem família, tem outras coisas que, sabe, que estão do lado de fora da história de Jó. Pensa comigo, irmãos. Jó continuou miseravelmente enfermo. Choro não mudou a história de Jó e choro não muda nada. Pode chorar a noite toda. Abraçar o pastor Paulo que está com problema, você pode abraçar, pode chorar comigo, mas eu vou para minha casa com o mesmo problema, porque não vai mudar a minha história. Nenhum de nós aqui conseguiu mudar a história de ninguém. Podemos acrescentar alguma coisa. Você pode ir para sua casa hoje dizendo assim: graças a Deus eu tenho alguém que me abraça. Eu tenho alguém que pode me confortar. Mas quando você chegar do lado de fora, o problema continua. Não mudou a história. Eu não sei quantos irmãos lembram quando Ayrton Senna faleceu. Você lembra disso? Lembra disso? Quando ele faleceu, irmãos? Olha, para mim,
que era fãzão do Ayrton Senna, era fã de Fórmula 1. Olha, eu tomei um choque tão grande, como eu chorei com aquilo, irmãos. Como eu chorei com a morte desse homem. E hoje você vê, às vezes, uma reportagem sobre Ayrton Senna, aí te vem aquele tempo passado, você vai e chora mais um pouco, porque ele era uma pessoa querida mesmo. Quantas pessoas choraram? Aí eu te pergunto, mudou a história de quem? Porque continua, querido, a dor continua. A população pode chorar, o Brasil inteiro pode chorar, mas a vida segue. Essa é uma verdade, a vida, ela segue. E aquela mulher, ela tinha essa certeza, que a história havia acabado e toda a massa humana que a acompanhava chorou e nada poderiam fazer. Essa era a verdade dela, era a certeza que ela tinha. O choro não tem o poder de trazer de volta, querido, o marido, não tem poder de trazer de volta o filho. O choro não tem esse poder, é apenas choro. É apenas choro. Não sei se você está vivendo a vida com apenas duas certezas, querido. Certezas irrevogáveis, certezas irreversíveis. Eu não sei se você está vivendo uma vida exatamente assim, olhando no teu entorno e percebendo que tudo acabou. Que não dá mais para... Olha, pastor, eu não tenho mais esperança de rever os meus negócios. Tudo acabou. Eu não tenho mais esperança de ter um esposo de volta, de ter uma esposa, porque acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E esse texto, ele está na Bíblia, irmãos, para nos dizer que existe um fato que está no campo do imponderável e que é capaz de mudar e anular as suas certezas. Pode anular as suas certezas e as suas verdades. As verdades que você viveu até hoje pode ser anulada. Assim como a verdade daquela mulher, ela foi anulada. Há nesse texto uma brecha, e na linguagem jurídica chama-se jurisprudência. É quando há um julgamento, aí o advogado ele vai buscar em outro julgamento que aconteceu, se houve alguma maneira, né, de buscar uma forma para reverter o quadro daquela situação. Então, queridos, esse fato ele tinha uma jurisprudência. E Deus nos diz que as nossas certezas, elas podem ser terríveis. Porém, querido, Deus tem uma sentença que anula toda e qualquer verdade da tua vida. Eu vou repetir para você. Deus tem uma sentença que pode mudar qualquer verdade da sua vida. Pode mudar qualquer verdade. Você pensa na sua vida lá atrás. Pensa na tua vida antes de Jesus como era. Que as pessoas olhavam e diziam o quê? Está perdido, não tem mais jeito. Esse está jurado. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pensa quando uma pessoa recebe um diagnóstico, querido. E tem um diagnóstico na mão. E diz, olha, para mim acabou a vida aqui. Porque o diagnóstico é, você vai morrer em tanto tempo. Acabou, não tem mais jeito. Eu fico pensando na história, querido, da nossa vida. E na vida daquela mulher, entrou alguém que não morava ali, não fazia parte daquele contexto, não conhecia aquela mulher pessoalmente, de bater papo, de almoçar, de tomar um café na casa dela. Apareceu alguém na vida dela. Apareceu. Alguém que disse exatamente isso para ela, o que Deus está falando para você nessa noite. Não chore. Não chore. Não chore. Por quê? Porque o Senhor pode mudar o quadro da história da tua vida. Deus tem poder para mudar, querido. O Senhor Jesus, Ele tem poder para mudar a nossa história. E é por isso que nós estamos aqui, porque cada um aqui tem uma história. Se a gente for começar a perguntar a história de um, história de outro, André, eu não quero nem perguntar a tua história, que você já me contou a tua história, olha só Jesus na tua vida. Então, se você for comentar com um e com outro a tua história, conta a sua história para mim, conta a tua história. Irmãos, a gente chega aqui à conclusão, eu só tenho uma verdade na minha vida, não tem mais jeito, não era assim? Não tem mais jeito, pastor.
Pastor, a verdade que eu vivo com ela, minha verdade absoluta, é que eu estou pedindo, não tem mais jeito. A verdade absoluta, olha, o que eu tenho na minha mão é o resultado, e o resultado é morte. É isso que eu tenho nas minhas mãos. A palavra do Senhor é tremenda, irmãos. Jesus chegou. E quando Jesus chega, a história muda. Quando o Senhor entra, querido, a história muda. A história daquela mulher mudou. Quando Jesus chegou. O que diz o versículo 12? Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva e grande multidão da cidade com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela. Você crê que Jesus se compadece do teu problema, querido? Você crê que Jesus até hoje ele se compadece de nós? Quando você dobra o seu joelho, coloca seu problema diante dele e começa a contar a tua história, começa a mostrar as tuas verdades hoje para ele, você crê que ele se compadece? Eu creio porque esse Jesus é imutável, ele não muda. É o mesmo Deus que estava lá com aquela viúva de Naim, é o mesmo Senhor que está conosco aqui nessa noite, dizendo para mim e para você, não chore, a tua história não acabou. Não acabou. Aí diz no verso 13, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Verso 14, chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E já imaginou isso, irmão? Está lá carregando o caixão, tem um defunto ali dentro. Ele vai, manda parar, toca e diz, menino, levanta. Já imaginou isso, querido? O impacto que isso causou naquela multidão? Ele falou, eu te ordeno, olha, já estava olhando o garoto vivo. Como é que ele falaria com o defunto, querido? Olha o que é Jesus, Jesus já está vendo lá na frente. Ele estava falando com alguém que lá na imaginação, na ideia, no ministério dele, na vida dele, aquela pessoa já estava viva. Ele olha e diz para o garoto, eu ordeno a você, levante-se, e o defunto escutar. E a história muda. Jesus não fez nenhum interrogatório, irmãos. Às vezes a gente quer conversar com alguém e te interroga. Como muitas vezes eu trabalhei um tempo lá na Barra, lá na subprefeitura da Barra, eu trabalhei com dependente químico na subprefeitura. E às vezes a gente ia buscar dependente químico, eu já entrei dentro do karatê para buscar um dependente químico lá. E quando você entra, às vezes a gente quer perguntar, vem cá, como é que você entrou nessa? Como é que foi? Você faz parte de alguma facção? Você está envolvido com alguma coisa? Você está pedindo? Irmãos, a gente às vezes faz um interrogatório na vida da pessoa. A pessoa pede para você orar, ora por mim. Você, mas o que houve? É algum problema familiar? O que você está acontecendo? É financeiro? Irmãos, orar e acabou. É orar. Ora por mim, irmão, ora. Então ora por mim. Jesus não fez nenhum interrogatório, ele não perguntou nada sobre aquele garoto. Ele não perguntou se ele usava droga, se não usava, se ele pertencia a uma facção ou outra. Ele não perguntou absolutamente nada. Ele simplesmente mandou parar, para. E parou. E agora ele diz o quê? Levanta. Pronto. Acabou, o menino levantou. Não há nesse texto nenhum interrogatório de como ele era. Se ele era um bom filho, um mau filho. Jesus não perguntou nada para aquela mãe. Nada. Ele poderia ter perguntado, mãe, você tem certeza, quer que eu ressuscite ele, mãe? Ele é um bom filho? Ele é um bom filho? Será que vale a pena ressuscitar esse garoto? Ou será que a gente tem que deixar ele... Não, Deus, deixa ele morto mesmo. Como é que faz aí o negócio aí? Me explica aí. Você já imaginou isso, querido? Jesus não. Ele não interrogou. Uma mulher foi pega em adultério, pronta para ser morta, pronta para ser apedrejada. Eu não vi em nenhum momento o Senhor ficar questionando, mas vem cá, com quantos homens você saiu, hein? Você já viu isso na Bíblia? Com quantos homens foram? Será que foi alguém do meu conhecimento? Foi algum amigo meu, alguém que caminha comigo? Ou quem foi? Quem foi a pessoa? Conta para mim, mulher. Eu não vejo isso, irmão. Simplesmente, ele continua escrevendo na areia. Ele só usa uma palavra. Quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Deve ser o Ângelo.
Você está entendendo, irmãos? Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não houve nenhum questionamento, irmãos. Não perguntou nada, e absolutamente nada sobre aquela mulher. Então, queridos, não há nesse texto nenhum interrogatório. Nesse texto está estabelecido apenas uma verdade. E essa verdade é maior do que a verdade que você conhece. Jesus ainda realiza milagre. E essa é a verdade. Essa é a verdade para nós hoje. Jesus ainda realiza milagre. Ele tem poder para reverter o quadro, para reverter a tua história. Deus pode transformar o diagnóstico em milagre. Deus pode transformar qualquer diagnóstico. Não há nada impossível para o Senhor. Deus pode restaurar um casamento. Quando você pensa que está tudo perdido, Deus tem poder para restaurar, querido. Então pense bem. Eu fico olhando a história daqueles 2 bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus. Eu fico olhando a história daquele homem, sentenciado o quê? À morte. Qual era a verdade que aqueles homens tinham? Ambos tinham duas certezas no coração daqueles homens. Primeiro, eu estou condenado. Segundo, vou morrer, não tem mais jeito. Essas eram 2 verdades que eles tinham. Viveram uma vida no erro. Foram sentenciados. E agora eles morreriam. E não faltava muito tempo para morrer, não. Eles iam morrer em algumas horas, em um curto espaço de tempo. Não havia para eles mais nenhum recurso, irmãos. Acabou ali. Naquele mesmo dia, o Império Romano, ele resolve matar um personagem que nunca havia visitado o mundo do cárcere. Um personagem que não havia pecado. Um personagem que nunca cometeu erro nenhum. E o Império agora decide, vamos crucificá-lo. Vai ser hoje. Será que a gente chamaria isso de quê? Sorte daqueles homens? Sorte tua, hein? Foi crucificado junto com você, hein? Que sorte, hein? Se os 2 rapazes tivessem sido crucificados um dia antes, irmãos, o que teria sido da vida deles? O que teria sido da vida deles? Se eles tivessem sido crucificados um dia depois, o que seria da vida daqueles homens? Pelo menos de um deles. A verdade de um deles foi anulada por uma verdade muito maior do que a verdade que ele tinha no coração dele. Qual era a verdade que eles tinham? Estou condenado, morreremos. Ponto. Essa era a verdade. Olha o que diz Lucas 23, 39 e 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa. Olha só a verdade que aqueles homens estavam vivendo. Nós estamos sendo punidos com justiça. Nós cometemos delito. Essa era a verdade da vida desses homens. Porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu o quê, irmãos? Em verdade, nós estamos falando de verdade nessa noite. É como se Jesus estivesse falando: olha, eu vou mudar essa tua verdade que você tem no teu coração. Se a tua verdade é, eu agora morrerei, eu vou mudar essa história. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mudou a história. Porque ali estava uma verdade maior do que a verdade que aqueles homens acreditavam. Ali chegou, estava Jesus ali. Onde Jesus está, querido, ele muda a tua verdade. Ele muda a nossa história. Aquilo que nós pensamos que não tem mais jeito, agora acabou, não tem mais jeito. O Senhor diz: olha, ainda não acabou. Só acaba quando o Senhor disser: agora é o fim. Ninguém mais pode reverter. Está nas mãos dele. A minha vida é a sua vida, querido. A nossa vida está nas mãos de Deus. Um deles creu nessa verdade absoluta. E o outro morre na sua própria verdade. Enquanto um vive, um revive. E o outro morre na verdade dele. Qual era a verdade dele? Aqui é o meu fim. A verdade era essa. Jesus tem poder
de mudar o quadro de qualquer um de nós aqui. Com que verdade você entrou por essas portas hoje, querido? Com que verdade você tem vivido? A verdade que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Essa é a tua verdade? A verdade que não vai dar certo? Que tudo que você tentou até aqui deu errado e a sua verdade é essa, que daqui para frente dará tudo errado? É como uma pessoa que casa e tem muita gente que casa errado, tá, irmãos? A verdade é essa. Essa é a verdade. A pessoa casa, não deu certo, foi maltratada, foi maltratado durante um tempo no casamento, se separou. Qual é a verdade que ela tem agora? Todo homem é assim. Toda mulher é assim. Essa é a verdade. Aí Deus vai e muda o quadro, querido. Deus muda a tua história. Porque o nosso Deus, ele tem esse poder. Então, antes de você ter a tua verdade como sendo absoluta, busque para a tua vida, Senhor, qual é a tua verdade em cima dessa verdade, que para mim isso aqui é verdade, para mim acabou. A verdade daquela mulher era essa. Já havia enterrado o marido, agora está enterrando o filho. Qual era a verdade dela? Acabou. Não tem mais jeito. Está tudo perdido. Agora eu vou para minha casa e o pior, do pior disso tudo, quando você enterra alguém, o pior é o dia seguinte, é o day after, é o dia seguinte é terrível. Quando você acorda e olha para o lado, não tem mais ninguém, não tem mais nada, é só solidão. Era essa a verdade dessa mulher, e agora, o que vai ser da minha vida? É só solidão. É só solidão. Para você, teu caso pode ser definido, pode ser definitivo na tua vida, mas para Jesus, Ele pode botar uma vírgula e a tua vida, a tua história continuar, querido. Jesus tem esse poder. Então, se você quer conversar com Jesus, colocando o Senhor dentro de uma caixinha de fósforo, querido, esse é o tamanho do teu Deus. Se você acha que Jesus ele não tem poder para mudar a tua história, porque você pega o Jesus, bota ele pequenininho dentro de uma caixinha, acha que Jesus é aquilo ali. Está aqui, ele é limitado. Nosso Senhor é ilimitado. Ele é ilimitado. Ele vai aonde você, nem a tua mente humana pode alcançar. Nem a mente humana. Não pode alcançar. Até onde o Senhor pode ir, Senhor? Ele não cabe uma caixinha de fósforo. Quer ver o tamanho do seu Deus? Sabe qual é o tamanho do nosso Deus, querido? Lá em Isaías 40, verso 12. Olha o tamanho dele. Vê se esse Deus aqui, ele cabe numa caixinha de fósforo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Que isso, Deus? Tomou a medida dos céus a palmos. Eu nem sei quantos palmos para ele, talvez 2 palmos já é o suficiente. Quem sabe um só. Mas ele diz, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, pesou os montes e as colinas numa balança. Os montes e as colinas, ele pesa numa balança. Seria uma balança de precisão, Alex? Mas ele pesa, é o que está falando aqui. Olha o verso 15 ao 18, olha o tamanho do seu Deus, para você colocar numa caixinha e limitar ele. Fala, não, Senhor, isso aqui é impossível. Não há impossível para esse Deus. Não há impossível. Verso 15 ao 18, eis que as nações são consideradas por ele como o quê? Um pingo. Gente, olha o nosso país, olha o Brasil. Ah, é só um pingo. É como uma gota. É um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse o quê, irmão? Olha Jesus, olha, eu glorifico a Deus com esse texto, irmão. A gente começa a olhar esse texto aqui de, meu Deus do céu, é como um pó fino. O que é isso aqui? Isso aí não é nada, isso aqui são apenas as nações, são apenas as montanhas. Isso não é nada. Entende, irmãos? Que Deus maravilhoso. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são consideradas como o quê? Como nada. Ah, mas peraí, pastor, nós temos uma potência. Os Estados Unidos é uma potência. A Rússia é uma potência. São consideradas por ele como nada, irmãos. Não é nada. Sabe? É ínfimo, é tão minúsculo. Como é que a gente quer comparar? Como é que a gente quer entender a mente desse Deus imenso?
Nosso Deus é maravilhoso. Com que vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Mas esse Deus, ele não cabe uma caixinha de fósforo. Ele não é limitado. Então qual é o Deus que você crê? O Deus que pode reverter o quadro? É o Deus que tem uma verdade em cima dessa tua verdade? Ou você vai viver com a sua verdade mesmo, achando que está tudo perdido? Vai viver com essa verdade? Eu prefiro viver com a verdade que Deus tem para a minha vida, querido. Viva com as verdades que Ele tem para você. O que Ele tem para você? Eu não sei, eu não conheço a tua história. Eu não sei nem com que verdade você entrou por essas portas aqui hoje. Que verdade você trouxe para cá para dentro. Eu não sei, mas eu sei que a verdade dele ela é absoluta. E entre a nossa verdade e a verdade dele, fica a verdade do Senhor. Qual é a verdade do Senhor? Isaías 43:13 vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esse eu sou aqui de Isaías é o mesmo eu sou quando Jesus disse, eu sou. Eu sou o que sou, eu sou. É o mesmo Deus, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. O que está escrito aí o restante? Lê para mim aí. Agindo. Quem impedirá, irmãos? Quem impedirá o agir desse Deus? Quem poderá impedir? Quem é que poderia impedir de parar aquele enterro e falar, jovem, levanta e anda. Levanta, jovem. Quem teria poder de parar aquele enterro do filho dessa viúva? Ousadia. Poder. Ele é ousado. Você já imaginou isso? Você está levando alguém aí, chega alguém e fala assim, para o enterro. Bom, eu acho que meia dúzia dá uma burdoada no cara. Sai fora, rapaz, estou enterrando meu filho, minha mãe, minha avó, sei lá quem, estou enterrando, rapaz. Olha que autoridade. Pare. E ela parou. Parou o enterro, Alex. Parou o enterro. Sabe por quê? Mulher, essa aqui é a tua verdade. Olha, eu vou te dar uma verdade maior do que essa. Levanta. A minha verdade é vida. A verdade do Senhor para mim e para você é vida, querido. É vida. Vida. Quem poderá impedir o agir de Deus? Pensa comigo. Quantas pessoas estavam ali para atravessar o Mar Vermelho, querido? Dizem alguns, eu não estava lá para contar não, tá, irmãos? Mas que era aproximadamente 3 milhões. Meu professor está lá atrás. Se for, pastor, professor, é isso mais ou menos, né? Mas o senhor também não estava lá não, também não estava lá não. Mais ou menos uns 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos milhões de pessoas. Querido, para atravessar aquele mar. Não havia nenhuma saída. Não tem mais saída. Aí diz o texto de Êxodo, 14:10-14. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Qual é a verdade deles? Nós estamos com medo, essa é a minha verdade. Porque agora acabou. Não é a verdade deles? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para morrermos nesse deserto? Qual a verdade deles? Vamos morrer. Essa é a verdade. Vamos morrer. O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Ou seja, qual é a verdade? Nós seremos escravos a vida inteira. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Nós seremos escravizados a vida inteira. É isso que nós queremos. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Qual a verdade? Nós permaneceríamos escravos e morreríamos lá. Pronto. Não precisava tirar a gente de lá, não. Não é isso? A verdade deles era essa aí. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Chegou outra verdade. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam, olha a verdade, querido. Olha a verdade absoluta. E veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque você nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Mudou ou não mudou a verdade? Qual era a verdade do povo? Estamos aqui para morrer. Outra verdade, nós deveríamos ter ficado lá como escravos. Essa é a nossa verdade.
Mas você me trouxe para cá, para morrer aqui. Aí ele vem com uma outra verdade, que é a verdade absoluta, que nós conhecemos. Ele diz, olha, ficam calmos. Esses egípcios que vocês estão vendo aí, nunca mais vocês verão, porque vai ser exterminado. Acabou. O povo estava preso em uma verdade, querido. Verso 15 ao 16 vai dizer, o Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, e você, levante seu bordão e estenda sua mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 21 ao 26, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram com muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Outra verdade. Essa era a verdade absoluta. Fica imaginando a verdade de Faraó. Vamos lá, vamos derrotar esse povo. Vamos derrotar o povo. Vamos pegar lá no Mar Negro, vamos pegar esse povo. Qual era a verdade que o Senhor tinha para o povo, querido? Essa era a verdade. Entende? O Senhor está lutando. O Senhor está lutando a seu favor. E essa é a verdade. A verdade é que o nosso Deus não nos abandona. Ele está conosco, então caminhe com essa verdade. E o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então prevaleceu o que aqui, irmãos? Prevaleceu a verdade absoluta. É isso que prevaleceu. Aos olhos do povo, estava tudo perdido, irmãos. Eles reduziram Deus do tamanho de Faraó. Reduziram Deus. Deus pequenininho. Você nos trouxe aqui para quê? Podia ter morrido lá, podia ter ficado escravo. Sabe, a gente às vezes reduz Deus, querido. A gente não tem fé suficiente para orar e falar, Senhor, eu creio que esse quadro pode ser revertido. Pode reverter o quadro. Tu tens poder para mudar a minha história, Senhor. Senhor, está tudo perdido, Senhor, meus negócios estão afundando. Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar sabedoria para reerguer os meus negócios. Eu creio que o Senhor tem sabedoria para isso. O Senhor tem poder para isso. Nós saímos de casa, às vezes, querido, com verdade na nossa vida. A gente vai para o trabalho com verdades. E voltamos para casa, às vezes, com as mesmas verdades. E as verdades, muitas vezes, nos incomodam. São verdades que nos colocam para baixo. E essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha, não acabou, a tua história não acaba aí. Então nós não podemos esquecer que Deus não cabe numa caixinha de fósforo não, irmãos. Não importa as suas verdades. Deus tem uma verdade para mim e para você. Deus tem uma verdade para nós. Existe uma verdade bem maior, querido, que a sua verdade. Aquela mulher saiu de casa com duas verdades. Qual era a primeira? Está tudo perdido. A segunda, o choro do povo não vai mudar a minha história. Não vai mudar a minha história. Essa multidão não pode mudar a minha história. Toda a cidade gostava daquela mulher, gostava daquela família, com certeza, mas não pôde mudar a história da vida deles. O pior momento para alguém que perdeu alguém, querido, é exatamente o dia seguinte, é o vazio. Eu vi, não sei se vocês viram aquele filme do Richard Gere. Ele trabalhou em um filme chamado Sempre ao Seu Lado. Alguém viu esse filme? Do cachorro, você viu? Maravilhoso, né? Todo dia o cachorro ia lá, brincava e tal, ia lá, levava ele lá, buscava. Mas um dia ele não voltou. O que o cachorro fazia todo dia? Todo dia ficava na espera. Todo dia esperando. Todo dia esperando o seu dono voltar.
Sabe por quê, querido? Porque não é fácil se acostumar com a falta. Não é fácil. Não é fácil você se acostumar com aquilo que você perdeu. Isso não é fácil, é muito difícil. E aquela mulher, ela sabia o que era o dia seguinte de um velório. Ela já tinha sepultado o marido. Ela sabia o que era aquilo. Há uma verdade maior que apagou a memória de toda aquela multidão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando, se tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de quê? De temor. E glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Jesus chegou, querido, e a história mudou. A história daquela mulher mudou. A verdade que chegou a ela agora colocou uma vírgula. Aonde havia um ponto final, colocou uma vírgula. Era como se ele estivesse entregando para aquela mulher um novo diário. E dizendo: continua escrevendo a tua história. Porque o teu diário você fechou. O diário estava fechado. Quando viu que o filho morreu, ela era viúva, não tinha mais nada o que fazer, foi como fechar o diário. Pronto, eu não tenho mais nada para escrever na minha história. A minha história acaba aqui. Quando aquele menino ressuscita, irmãos, é como se Jesus estivesse falando: olha, continua a tua história. Continua escrevendo a tua história. É isso que eu creio que Deus está falando para nós aqui nessa noite, irmãos. A tua história não acaba aí, não. Não é o fim. Deus ainda tem uma história lá na frente, com a nossa vida, com cada um de vocês aqui. Deus tem uma história. Você crê que Deus tem uma história com a nossa igreja? Você crê nisso, Alex? Tem uma história. Né? Ah, mas quinta-feira tem tão pouca calma. Deus tem uma história. A história não para. Não parou a história. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou aqui com uma verdade. Que eu não sei qual é a verdade que você tem no teu coração. Não tenho a mínima ideia. Se o que está no seu coração é exatamente isso, perdeu. Está tudo perdido. Não tem mais jeito. Então, eu gostaria que você colocasse esse problema que você está passando, querido, nas mãos do Senhor. E pedisse a Ele: Senhor, escreve uma nova história. Assim como escreveu a história daquela viúva de Naim, que o Senhor escreva uma nova história para a tua vida, que Ele dê continuidade, que Ele dê uma história. Não viva com essa verdade no teu coração, não. Só porque deu errado uma vez, vai dar errado sempre. Não viva com essa verdade, não. Isso aí é o que você pensa, não é o que Deus pensa. Entre o que nós pensamos e o que Deus pensa, fica com o que o Senhor está pensando a teu respeito. Fica com o que Ele está escrevendo para mim e para você. Fica com isso. Coloca diante dele a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o Senhor da nossa história. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Tu tens o controle da vida de cada um dos meus irmãos aqui. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos e parece que a gente coloca um ponto final, a gente fecha, Senhor, o nosso diário, porque não há mais nada que ser contado, porque aqui já chegou, é o fim. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor escreve uma nova história, a vida continua, a vida segue, Pai. Senhor, eu não conheço as pessoas que estão aqui, Pai, nem os que estão ouvindo agora pela internet. Senhor, eu não conheço. Nós nos conhecemos superficialmente, mas o Senhor conhece a cada um dos meus amados irmãos na profundidade. Ó Deus, em nome de Jesus, reverte esse quadro, Pai. Aonde não há mais esperança, aonde acabou a alegria, acabou a paz. O lar, Senhor, o lar dos meus irmãos, aonde há uma contenda no lar, que só em olhar o entorno, Senhor, a verdade é essa, não tem mais jeito, meu lar acabou. Pai, Tu pode reverter esse quadro agora e transformar essa família, Pai.
Tu pode transformar essa vida, pode transformar um esposo, uma esposa, filho, Senhor. Aquele filho que está enterrado nas drogas, Senhor, que os pais quando olham dizem, agora acabou, é o fim do poço. Tu pode mudar a história, Pai, em nome de Jesus. Porque nós, como igreja, nós confiamos, nós cremos num Deus que não cabe numa caixinha de fósforo, Pai. O Deus que controla tudo, tudo está em Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue tratando conosco, falando com a Tua amada igreja e nos conscientizando de que a nossa verdade, Senhor, ela não é a verdade absoluta. Só Tu tens uma verdade para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos.